Fala personal, eu sou Jorge Araújo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação do seu serviço, é isso mesmo, o valor que você deve cobrar pela sua hora-aula. E esse tema é muito importante porque muitos personagens altamente capacitados em prescrição e atendimento acabam por cobrar um valor muito baixo pelo seu serviço e isso cada vez mais os afastam do faturamento de R$10 mil ou mais por mês com os seus serviços. Então, saber precificar um excelente serviço fará toda a diferença para o seu faturamento mensal de R$10 mil por mês ou mais. E falando agora mais uma vez dessa equação que é preço é igual a oportunidade menos o risco, vamos falar de que maneira você consegue aumentar essas oportunidades e minimizar esses riscos dentro da nossa área específica de personal trainer. Então, a gente potencializa as oportunidades através de autoridade do profissional e evidências, que são os resultados que aquele profissional teve com os seus serviços, dentro dos objetivos e das expectativas daquele cliente. E a melhor maneira de você reduzir os riscos do seu serviço é dando uma garantia condicional para aquele cliente de personal. E essa garantia ela é pautada em dois pilares. Um é ligado à performance e valências físicas, que é aumento de força, aumento de velocidade, aumento da distância percorrida, melhora na flexibilidade, melhora na mobilidade, inclusive nos padrões motores básicos. E também a gente pode falar da postura. Então, se você consegue entregar esses componentes do pilar condicionamento físico, você reduz drasticamente o risco para aquele cliente. E o outro pilar está ligado à composição corporal, que nada mais é do que a mudança de peso, seja ele peso muscular, peso de gordura e, obviamente, a mudança do físico em fotos comparativas. O primeiro pilar ligado a valências físicas, você pode verificar, você pode aferir essa evolução mensalmente. Já esse pilar número 2, de composição corporal, obviamente, que para você ter um resultado um pouquinho mais expressivo, você precisa de mais tempo de trabalho. Eu recomendaria você realizar a cada 3 meses. Então, valência física, de mês em mês, você pode avaliar, e composição corporal você pode avaliar a cada 3 meses. E isso reduzirá drasticamente o risco que aquele cliente tem em contratar os seus serviços. E quando a gente fala de oportunidades, aquele seu cliente ele te contrata e muitas vezes ele pode não te conhecer. E de que maneira você gera autoridade, que é o primeiro aspecto quando a gente fala de oportunidade ou oportunidade amplificada. A autoridade ela é conquistada pelo aquele personal no plano de prestação de serviço, que é o momento em que você senta para explicar um pouco do seu trabalho para aquele cliente que tem o interesse de te contratar. E na apresentação você começa dizendo exatamente quem é você. Olha, onde eu estudei, onde eu me formei, quais são os tipos de especialização que eu tenho, se eu tenho algum curso específico para aquela área que ele precisa, ou se eu tenho pós-graduação, se eu tenho mestrado, doutorado, isso conta muito. Outro ponto importante é há quanto tempo você trabalha no mercado executando aquele objetivo que ele tanto sonha. Isso aumenta drasticamente a sua autoridade. E mais se a sua imagem corporal ela está compatível com aquilo que você pretende vender. Então, se você estiver acima do peso e vender emagrecimento, soa um pouco estranho. Ao invés de aumentar a oportunidade, aumenta o risco na contratação do seu serviço. Ou então, performance. Alguém que promete fazer com que um cliente corra uma maratona e sequer faz aeróbico, sequer consegue fazer uma bicicletinha na academia. E isso, mais uma vez, também aumenta o risco, além, obviamente, do seu físico, da sua vestimenta e dos seus trejeitos. Isso aumenta drasticamente a sua autoridade. Então, resumindo, você dizer onde você se formou, quais são as suas especializações, há quanto tempo você atua no mercado, se você tem uma imagem corporal compatível com o serviço que você diz realizar para aquele cliente e além do seu físico, vestimenta e trejeitos estarem compatíveis a um serviço premium, a um serviço caro, isso faz com que você aumente drasticamente a sua autoridade, aumentando ainda mais aquela oportunidade que a gente tem na equação. Preço é igual a oportunidade menos o risco.
E outro ponto que talvez seja até um dos mais importantes na questão da oportunidade amplificada, são as suas evidências, ou seja, o que eu causei de transformação naqueles meus clientes que também tinham o objetivo que aquele cliente que está te contratando tem. Então, quantas pessoas você já ajudou com o mesmo objetivo do seu cliente atual? E uma coisa que você pode dizer nessa questão de evidências é o seguinte: olha, eu já atendi X clientes de personal, por exemplo, eu já atendi mais de 30 clientes de personal nesses 3, 4 anos que eu estou aí no mercado e já consegui entregar tantos resultados. E duas maneiras que podem aumentar ainda mais a oportunidade ligadas às evidências é o número de clientes que você já atendeu durante o tempo que você está no mercado. E um dos pontos que podem aumentar drasticamente essa oportunidade ligados a evidências é o seguinte: a quantidade de clientes que você já trabalhou no período que você está no mercado. Eu, por exemplo, já atendi mais de 150 clientes de personal nesses mais de 10 anos que eu tenho no mercado do fitness, ou seja, eu já atendi mais de 150 clientes em aproximadamente 13 anos de mercado. Outro ponto interessante também é você dizer quantos clientes trabalham com você na atualidade. Hoje eu tenho uma média aí de 30 clientes de personal, então eu já atendi mais de 150 em 13 anos e hoje, nesse exato momento, eu tenho aproximadamente 30 clientes trabalhando comigo de maneira individual. Isso aumenta mais uma vez a autoridade no sentido de evidência. Cara, se ele está dizendo que ele é um personal de sucesso e que ele consegue me ajudar, veja só quantas pessoas ele já trabalhou nesse período de 13 anos e olha só, e mais importante ainda, quantos clientes ele tem na sua atualidade. Isso aumenta muito o gatilho da autoridade ligado a evidências. Por quê? Porque se ele tem alguma dúvida, é só ele chegar lá na academia e te olhar dando aula 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. E muitas vezes isso ocorre quando o aluno quer repor uma aula e você fala: cara, infelizmente, eu não consigo repor essa aula para você essa semana porque não surgiu uma brecha. Então, essas evidências de quantitativo de clientes ajudam muito a reduzir o risco na questão de precificação. Outro ponto bacana também é você, no seu plano de prestação de serviço, colher alguns depoimentos dos seus clientes, falando da sua educação, da sua formalidade, da maneira que você trata eles. Isso tudo está ligado ao pilar de serviço, ao pilar de atendimento e encantamento. Uma pessoa pagar caro pelo seu serviço e receber em troca um atendimento de excelência faz com que, mais uma vez, a oportunidade sobressaia o risco daquele serviço do personal. Então, um ponto fundamental é o depoimento dos seus clientes, tratando sobre a maneira que você conduz aquela aula, a sua formalidade, a sua gentileza, a sua educação. Isso conta muito na sua escolha por aquele cliente na busca de um personal trainer. E um dos pontos mais importantes na questão de evidências é a prova ou a prova social, que nada mais é do que as pessoas que trabalharam com você e tiveram grandes resultados dentro da sua metodologia de trabalho. Ou seja, você também deve ter no seu plano de prestação de serviço um antes e depois de pessoas que tiveram os resultados mais expressivos, sejam de emagrecimento, de hipertrofia, de performance ou até mesmo de saúde. Colocar alguém que perdeu 15 quilos é importantíssimo quando algum cliente te busca para trabalhar o quesito emagrecimento. Então, um cliente que era mais magrinho e ficou musculoso, isso é ótimo. Outro cliente que não corria nada e completou uma prova de 10 km também é uma excelente constatação de grandes resultados do seu serviço. E falando em saúde e qualidade de vida, um cliente que estava acamado ou que não se locomovia com facilidade e agora consegue executar bem as suas tarefas diárias, brincar com seus netos, ele tem aquela independência atípica dos outros indivíduos da idade dele, ou seja, dos idosos. Isso faz com que você aumente mais uma vez a oportunidade. Por quê? Porque você tem prova que o seu serviço ele realmente entrega aquilo que você diz entregar. E não é você que está dizendo, são os seus clientes que estão depondo a seu favor, fazendo com que você cada vez mais feche outros clientes. E falando agora de como reduzir os riscos dentro daquela equação
preço é igual a oportunidade menos risco, a gente tem dois tipos de garantia. A primeira é a garantia incondicional, ou seja, você, independente de qualquer coisa, se não alcançar o objetivo que você traçou com aquele cliente, você é obrigado a devolver o que você tratou com o cliente no momento do fechamento. Então, se você quer traçar uma meta com aquele cliente num prazo específico de meses, para alcançar esse objetivo que aquele cliente tanto almeja, eu te dou duas opções no sentido de garantia incondicional. A primeira, vamos dizer que você tenha traçado uma meta de 3 meses para aquele seu cliente emagrecer, e esse cliente não emagreceu. Você devolve 1 mês de aula que aquele cliente te pagou. E outra opção é a seguinte: ao invés de você devolver o dinheiro de 1 mês, você dar mais 1 mês de aula grátis, sem cobrar para aquele cliente, além daquelas 3 que ele pagou para você. Então, na garantia incondicional, independente do que acontecer durante a jornada entre vocês dois, se você não entregar o objetivo que aquele cliente tanto sonhou, você é obrigado a entregar para aquele cliente o valor que ele investiu, seja de 1 mês, por exemplo, ou mais, ficando a seu critério, ou então fazer com que ele não pague o próximo mês ou os próximos meses, até que ele chegue no objetivo que ele tanto quis. Então, a garantia incondicional, ela é arriscada. Por quê? Porque você não tem controle daquele cliente fora da academia. Então, mesmo que você esteja fazendo um trabalho excelente com aquele cliente, isso poderá fazer com que algumas atitudes ou comportamentos que aquele indivíduo tenha fora da academia ou fora dos seus treinos possam estar comprometendo os seus resultados. E se você der essa garantia incondicional, você é obrigado a devolver ou dinheiro ou entregar mais serviço sem cobrar. Então, eu não recomendo que você trabalhe com esse tipo de garantia incondicional, por exemplo. E se você trabalhar com esse slogan, se você não tiver o seu resultado em 3 meses ou 6 meses, eu devolvo o seu dinheiro de volta, isso cai por terra. Por quê? Porque antes mesmo de você fechar com aquele cliente, você nem sabe qual é o resultado que ele almeja. Então, pode ser que você não alcance por esse resultado ser maior do que o prazo que você estipulou na entrega daquele resultado. Ou seja, o cara vai ficar frustrado e vai fazer com que você ou entregue, mais uma vez, o que ele pagou ou que você trabalhe de graça para ele até alcançar aquele objetivo. E o segundo tipo de garantia, que é a única que eu recomendo que você faça com aquele seu cliente, também está baseada nessas duas vertentes. Uma, você entregar o valor de 1 mês ou até mais de aulas caso você não consiga alcançar o objetivo daquele cliente, ou então trabalhar com ele mais uma vez, dando o serviço de maneira gratuita. Porém, essa garantia condicional, ela tem um C, ela tem uma condição. Você só vai receber esse tipo de bonificação, ou seja, ter o seu dinheiro de volta ou trabalhar de graça para ele, se ele não cumprir com o que foi estipulado antes de vocês começarem o trabalho. E de que maneira você pode amarrar esse tipo de garantia condicional no seu serviço antes desse cliente começar a treinar com você? O primeiro ponto é o seguinte: você exigir uma assiduidade desse seu cliente de personal, você exigir que ele tenha pelo menos 80% de frequência nos treinos. Então, eu te digo, se é aquele cara que falta bastante na garantia incondicional, mesmo ele faltando, você é obrigado a entregar o dinheiro de volta. Você só entrega o dinheiro de volta para ele, ou então dará aulas de graça, caso dentro desse período que vocês estão fazendo juntos, ele não alcance o objetivo tendo 80% de frequência nos seus treinos. E não só a questão da frequência no treino, porém, ele se dedicar totalmente durante aquela horinha que vocês estão juntos. Então, eu posso ter algum cliente que vai 100% dos treinos, porém, ao invés de treinar com qualidade, ele quer ficar conversando, ou ele quer ficar se distraindo com outras pessoas, ou ele fica no celular, e a última coisa que ele faz naquele momento é treinar. Então, além de exigir uma frequência semanal, você tem que exigir que ele se dedique totalmente nos seus treinos. E além da assiduidade e da dedicação com os treinos, você só vai entregar aquele dinheiro para ele de volta, ou dar aulas grátis para ele num período pós-pacote, se ele não tiver melhora em 2 pontos que são, mais uma vez, ligados à valência física e à composição corporal. E quando a gente fala de valência física e garantia condicional, ele só terá direito à garantia se ele não tiver aumento na força, melhora no padrão motor, aumento na aptidão cardiorrespiratória, aumento do volume do treino de cardio, ou seja, ele correr ou mais tempo ou mais distância, melhoras na flexibilidade e na mobilidade
e melhoras no equilíbrio. Isso tudo está ligado a melhoras nas valências físicas. E quando a gente fala de composição corporal, ele só vai ter direito àquela garantia condicional se ele não tiver redução do peso ou aumento do peso. Obviamente, a redução ligada à redução de gordura e o aumento do peso ligado ao aumento da massa muscular. Obviamente, outra coisa que você vai prometer para ele é redução nas medidas, nas circunferências e, além disso, redução das dobras cutâneas. E mesmo que o percentual de gordura dele não tenha caído de maneira drástica, você pode mostrar para ele que você está tendo evolução em cada uma das 7 dobras cutâneas. É claro, se você trabalhar com dobras cutâneas. E outro ponto interessantíssimo, que é de facilidade e de acesso para todos os personagens, é a comparação de fotos antes e depois. Então, para aquele cliente poder receber a sua garantia condicional, mais uma vez, ele tem que ter 80% no mínimo de assiduidade aos seus treinos, ele tem que se dedicar de corpo e alma, ou seja, 100% durante os treinos, e ele tem que melhorar em pelo menos um desses pontos que eu citei, de valências físicas e composição corporal. E perceba o seguinte, quando a gente fala de valências físicas e composição corporal, todos esses resultados se conectam, né? Então, alguém que melhora a força, normalmente melhora o equilíbrio, ou alguém que reduz o seu peso, obviamente reduz também medidas. Então, não tem como ele ter apenas um resultado de melhora dentro dessas valências físicas e de composição corporal, ou seja, você amarra aquela garantia condicional de maneira que o cara vai treinar, e se ele for treinar e se ele se dedicar, obviamente ele vai ter melhoras em 2 pontos ou até mais, se bobearem até todos, depende do grau de comprometimento ou então de vontade que aquele cara tenha em ter aqueles resultados que ele tanto almeja. E se o cliente não tiver assiduidade, obviamente ele não vai melhorar nesse quesito. E se ele não tiver assiduidade, a garantia condicional ela cai por terra. Por quê? Porque você combinou com ele que ele tem que ter no mínimo 80% de frequência. Se você fizer um pacote com ele de 10 aulas, ele tem que ir a pelo menos 8 aulas. Então, pessoal, com a garantia condicional, você não perde nada e acaba criando um compromisso com aquele seu cliente. Por quê? Porque para que ele tenha resultados, para que ele possa até receber essa garantia de volta, ele tem que ser um cara assíduo e treinar com qualidade, ou seja, é o maior compromisso que você está fazendo com aquele seu cliente, simplesmente quando você diz devolverei o seu dinheiro ou te darei mais aulas, caso você não cumpra estes requisitos. Eu tenho certeza que se você cumprir, você terá resultados. E eu te digo uma coisa de maneira assim muito verdadeira e muito clara. O seu cliente, ele não te procura para receber o dinheiro de volta ou para ter mais tempo de aulas grátis com você. Como é que ele vai ter aula grátis com alguém que não entrega resultados, né? Ele te procura para que você entregue os resultados que ele tanto precisa. Ele não se preocupa em pagar para ter esses resultados. E mais uma vez, se você quiser trabalhar com a garantia condicional, é interessante que você trabalhe em algo que você possa controlar, que é o treino daquele cliente. Então, você controla o treino dele, demonstrando assim a melhora no seu rendimento, seja com uma carga levantada, mais uma vez com emagrecimento, mais uma vez com aumento de circunferência de bíceps, com maior distância percorrida na esteira, enfim, algo que você possa controlar, que você possa manipular e direcionar para aquele objetivo que ele tanto quer. Então, outro exemplo de garantia condicional assertiva é o seguinte: se você tem algum cliente que quer emagrecer e começa a fazer dieta, e você sabe que o treino que você está passando para ele é eficiente, porque você está vendo melhora na assiduidade, ele está rendendo bem, ele aumenta as cargas, enfim, você consegue controlar e progredir aquele treinamento dele, você não pode controlar a assiduidade dele na dieta, da mesma maneira que você está controlando a do treino. Por quê? Vai que ele diz que está fazendo dieta e não está fazendo. Se você traçou esse objetivo de emagrecimento e mesmo treinando bem com ele, percebendo um alto gasto calórico nos treinos, uma alta dedicação, ele não está emagrecendo, muito provavelmente o grande erro está nele seguir a dieta que foi proposta. Então, esse cara, de verdade, não está fazendo a dieta, não está seguindo as recomendações alimentares do nutricionista. Então, se você não é nutricionista, e mesmo que você seja também, assim como eu, que faço nutrição, eu não consigo controlar o dia a dia do cara. Eu posso prescrever e falar: siga esse cardápio, faça dessa maneira, em cima do que você quer fazer, mas aqui, ó, tá tudo calculadinho, é seu. Como é que eu sei que ele está fazendo? Como é que eu sei que ele não está seguindo o que eu mandei, que ele não está interpretando a dieta da maneira dele? Isso acontece. Muitas vezes você entrega um cardápio e o cara faz o que ele acha que entende, não o que você disse. E dessa maneira, mesmo prescrevendo a alimentação, eu não tenho controle. Por quê?
Diferente do personal trainer, eu estou com ele lá pessoalmente, todos os dias de treino. Na casa dele, eu não estou com ele. Eu não sei se ele está sentado, se ele está comendo, tomando café direito, se ele está almoçando aquilo que a gente prescreveu, se ele não está pulando uma refeição e comendo uma guloseima mais tarde, uma guloseima até acima do que foi prescrito, enfim. Eu não consigo mensurar se ele está fazendo aquilo da maneira correta, como eu consigo fazer no treino. Por que eu consigo mensurar o treino? Porque eu controlo carga, eu controlo repetição, eu controlo fadiga, eu controlo distância, eu sei que ele está se esforçando, enfim, a alimentação eu não sei. Então, pessoal, se você traça um objetivo com ele específico, controle com aquilo que está dentro do seu alcance na academia e não com coisas que ele esteja fazendo fora da academia. Por quê? Porque se você tem controle, você consegue mensurar. Se você não tem controle, você deixa na mão dele. E se você diz que ele vai emagrecer a qualquer custo, senão você vai devolver o dinheiro e porventura ele não segue o plano, você será obrigado a entregar o dinheiro, mesmo mais uma vez ele fazendo uma péssima alimentação. E eu te digo mais uma vez, aquele cliente que está se dedicando aos treinos, está com assiduidade, ele está dando o melhor dele na execução daquele treinamento, ele aumenta a carga, ele melhora condicionamento físico, ele melhora a força, ele corre mais rápido, enfim. Ele sabe que se ele não tiver resultados, a culpa não é sua. E mais uma vez, eu bato nessa tecla. No mundo existem pessoas muito mais honestas do que desonestas. Então, se ele perceber que o resultado dele não é proveniente dos treinos que você está fazendo com ele na academia, ele não vai pedir o dinheiro de volta, porque isso é óbvio, isso é nítido, porque ele treina com qualidade. Se ele não está tendo resultado, ele não vai ter a cara de pau de falar que a culpa é sua, quando ele sabe que é ele que não está seguindo o que foi proposto na alimentação, por exemplo. Isso acontece muito com os nossos clientes. Mesmo se você usar a garantia condicional, perceba só, no número de clientes que você tem gente que está com você há 6, 7, 8 anos e ainda não teve aquele resultado significativo. Então, se você também trabalha com esses clientes, a garantia condicional, com coisas que você consiga controlar, mesmo que ele esteja fazendo com você, muitos deles não estão preocupados em resultados. Muitos deles estão preocupados em se manterem assíduos, que são aqueles 80%, e a dedicação nos treinos. Por quê? Porque eles sabem que se eles não tiverem personal, as coisas têm a tendência de se agravarem ainda mais, seja na composição corporal, seja na saúde, seja no condicionamento físico, enfim. Se você tem um cliente que não pensa só em estética, e ele pensa na parceria que ele tem com você, no atendimento que ele tem com você, é importante que você use a garantia condicional justamente para minimizar esse risco durante o fechamento. Porém, não é isso que fará com que ele renove o plano com você, tenha certeza disso. Porém, para outros clientes, essa garantia condicional é a cereja do bolo e minimizar os riscos no fechamento com você na contratação dos seus serviços. Então, pessoal, se você conseguir potencializar as oportunidades no quesito de autoridade e evidências e conseguir minimizar esses riscos com a garantia condicional, o seu cliente fechará com você de maneira muito mais confiante e o trabalho de vocês terá a tendência de ser não só eficiente, mas também duradouro. Então, mais uma vez, perceba que todo esse processo se conecta. Então, você mostrará autoridade e prova social com um portfólio de vendas, e no plano de prestação de serviço você mostrará que a sua metodologia ela é compatível com o objetivo que aquele cliente tanto tem. E mais uma vez, para que você reduza esse risco, é só você trabalhar com a garantia condicional. E de que maneira você entrega isso em relação ao plano de prestação de serviço? Da seguinte maneira, você vai entregar os relatórios de evolução desse cliente, você mostrará os gráficos de evolução que esse cliente tem nos treinos que ele executa com você, ou seja, é muito importante que você mostre para ele a melhor estatística do ganho de força, de condicionamento, de mobilidade e também faça avaliações funcionais periódicas, para que você consiga avaliar a composição corporal, a massa muscular e a gordura. E se você então não fizer esse gráfico evolutivo do rendimento do seu cliente nas valências físicas, ou então avaliações frequentes, a cada 2, 3 meses, mostrando melhora em redução de gordura, aumento de músculo, redução de peso e análise de fotos antes e depois, você não tem como comprovar os resultados, pelo menos em 2 fatores citados acima. Então, você será obrigado a devolver ou o dinheiro para o seu cliente, ou então dar mais aulas para ele. Então, use o comprometimento desse seu cliente para entregar os melhores resultados para ele e comprove realmente a evolução que ele está tendo, não só na capacidade física, como na composição corporal. Isso vai te deixar muito próximo
do faturamento de R$10.000 por mês com os seus serviços. Personal, e também existem outros fatores que podem influenciar na precificação da sua hora-aula, ou seja, o quanto você quer receber por aula daquele cliente que te contrata. E esses 6 outros fatores normalmente já estão embutidos no preço que você cobra pela sua hora-aula, mas às vezes é importante também que seu cliente saiba por que você cobra aquele valor. E esses 6 outros fatores, que são mercado, repasse, deslocamento, agenda, horários e final de semana, normalmente já estão embutidos no preço que você quer cobrar pela sua aula, mas às vezes é muito importante que seu cliente saiba disso, para que ele entenda também que o que ele está pagando está compatível não só a oportunidade e risco, mas também normalmente o que a gente pode chamar de tributos, né? Ou então de extras que você tem para poder calcular essa sua hora-aula. E sendo até mais específico, pode ser que você tenha algum cliente que após você dizer, eu cobro X por aula, ou seja, eu cobro 120 por aula, 130 por aula, 80 por aula, enfim, quanto for mais ou menos aí o preço que você cobra no lugar onde você trabalha, e o cliente falar assim, mas tá caro. A primeira coisa que você vai falar é o seguinte, quando a gente diz em relação a mercado olha, aqui a média de mercado é essa, se eu estou te cobrando R$120, é porque o mercado aqui cobra esse valor. Isso fará com que ele entenda que é uma tendência, então não é somente o valor que você quer cobrar, mas aquilo que outro profissional que ele vai procurar também vai cobrar, ou seja, se aquele profissional for honesto e não se prostituir em relação à hora-aula, ele vai seguir uma tendência de mercado. Então, aquele cliente que busca preço, ele vai ter poucas opções em termos de preço barato. Normalmente a gente sabe que quando o preço é barato, o serviço não é tão de qualidade assim quanto o cara que cobre mais caro. Então, a tendência do mercado é um dos 6 parâmetros que você vai citar para aquele cliente, caso ele indague que está caro, o porquê da sua hora-aula ser aquele preço. E outro ponto ligado ao repasse, quando o seu cliente falar que está caro, aquilo que você está cobrando, você tem que falar, olha, eu pago um repasse para a academia, então não necessariamente o que você está me pagando entra totalmente no meu bolso. Por exemplo, se você está me dando R$100 por essa aula, eu deixo 20 para a academia. Então, dessa maneira, eu só coloco no meu bolso de maneira limpa R$80. Então, aqueles R$100 que você está configurando me pagar, eu não recebo ele totalmente. Por quê? Porque a academia me cobra um valor para poder estar aqui te dando aula. Então, normalmente, alguns clientes que pensam, nossa, mas que sacanagem isso, então tudo bem, acho que é o valor mesmo. Ele faz uma conta rápida e percebe que aquilo que você está cobrando está compatível. Por quê? Porque mesmo você recebendo um valor bruto dele, você tem que repassar uma parte do valor ao local que você está trabalhando. E outro ponto ligado ao deslocamento, quando o seu cliente falar, mas está muito caro essa hora, você tem que dizer o seguinte, olha, para eu chegar aqui e te dar aula, eu tenho que me deslocar, ou seja, eu pago gasolina, estacionamento, eu pago passagem, justamente para te atender fora da minha base de clientes. Então, se você começa a atender um determinado cliente numa região e tem que parar no meio do dia para ir para outra, obviamente que o deslocamento vai fazer com que você embuta um valor a mais na sua hora-aula. Por quê? Porque, mais uma vez, o combustível, o estacionamento ou a passagem, elas têm que estar embutidas, senão você, além de estar pagando repasse, vai tirar do seu bolso esse valor que não é barato por dia. Se você pegar um ônibus e ida e volta, é no mínimo R$10. Se você colocar gasolina no seu carro ou na sua moto e ir para um lugar relativamente próximo, também vai gastar aí na casa de R$5, mais estacionamento, enfim. Isso tudo somará de maneira negativa para o seu cálculo final do mês de faturamento. Isso pode te deixar mais longe do faturamento de R$10.000 por mês. Então, explique para o seu cliente que não está caro, mas você está embutindo o valor do deslocamento, assim como ele, no trabalho dele, provavelmente pode receber vale transporte, ou auxílio gasolina, ou enfim, e você também precisa colocar isso no seu serviço, uma vez que você é autônomo e também tem gastos ligados a deslocamento. E outro ponto é a agenda. Quando o seu cliente fala assim, nossa, mas está muito caro esse seu serviço, quando a gente fala de agenda, a gente fala o seguinte, olha, eu me deslocando da minha base de treino, que é no bairro X, para poder te dar aula, eu perco tempo. Então, isso faz com que a minha agenda fique comprometida, pois, sei lá, 10, 20 minutos que eu perca para ir, mais 10 a 20 que eu perca para voltar, eu perco praticamente 1 hora de aula, porque ninguém vai me pagar para fazer apenas 20 ou 30 minutos. Então, se eu estiver saindo da minha base, onde eu tenho o maior número de clientes para poder te dar aula em outro lugar, é interessante que você entenda que eu vindo para cá,
eu estou perdendo no sentido de agenda, eu estou perdendo tempo, então eu tenho menos horas para trabalhar. Uma outra possibilidade é aquele cliente seu se deslocar ao lugar onde você está, mas o mais provável é que o personal se desloque ao encontro daquele cliente. Então, para se deslocar, além da questão de gasolina, de custos ligados a passagem, estacionamento, você também tem a questão da agenda, que faz com que você tenha menos tempo disponível para trabalhar. Então, você tem que embutir um valor maior para que você seja minimamente compensado com esse tempinho que você está perdendo. E outro ponto ligado a horários, quando o seu cliente fala, nossa, mas está muito caro, eles são basicamente ligados aos extremos, ou seja, 5, 6 da manhã, porque também tem personagens que começam a trabalhar 5 da manhã, tem academias no Brasil que abrem às 5, ou também aqueles profissionais que trabalham 9, 10 ou até 11 horas da noite e não tem adicional noturno. Por quê? Porque eles não embutem isso na sua hora-aula. Então, quando você tem um horário muito cedo ou então um horário muito tarde, que são de maneira extrema, que possa comprometer o seu sono, porque você está acordando muito cedo para encontrar seu cliente lá na academia, ou então que você esteja dormindo muito tarde, porque você fecha o seu horário de trabalho muito tarde, você pode exigir um valor de hora-aula maior. Por quê? Porque são os dois extremos. Então, se é aquele cliente que te contrata para treinar muito cedo, porque ele também começa a trabalhar cedo, umas 8 horas da manhã ele tem que estar no trabalho, isso vai vir a calhar e ele vai entender o real motivo de você estar cobrando um valor a mais por esses horários de extremo, porque ele sabe que se ele não te encontrar ou muito cedo ou muito tarde, grandes são as chances de ele não ir à academia. Então, isso é um ponto que ele pode valorizar e aceitar pagar um pouco mais por você. E eu te falo, personal, o nosso cansaço, nossos descansos são fundamentais para uma profissão com horários tão cheios, né, com horários tão densos. A gente acaba fazendo, na grande maioria das vezes, pequenos plantões de 10, 12 horas, enfim. Outras profissões não trabalham dessa maneira. Deu a hora, lá às suas 8 horas, elas vão embora. A gente não. Muitas vezes a gente continua por mais tempo. Então, valorize esses horários de 6 da manhã e de 10 da noite, de 7 da manhã e de 9 da noite. Principalmente se você morar fora da academia, que o tempo de deslocamento para chegar fará com que você acorde muito cedo ou então que você chegue muito tarde em casa e não tenha o seu devido descanso. E falando também de horários promocionais, como o horário do almoço, eu acho que fica a seu critério. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes no meu horário de almoço. Então aquele cara que indagar, tá muito caro. E se a gente fizer no horário do almoço, não sai mais barato? Porque normalmente no horário do almoço o personal não tem muito cliente, né? Então você poderia fazer um desconto para mim, você pode falar, olha, essa não é a minha realidade. Inclusive, pelo fato do horário ser de almoço, que as pessoas querem treinar. Então, eu infelizmente tenho agenda cheia. Normalmente eu tenho clientes no horário do almoço, então eu não posso fazer esse desconto para você. Ou então, se para você for o contrário, você tiver uma agenda muito aberta, muito fácil de encaixar clientes nesse horário e preferir colocar algum cliente porque é melhor você ter alguém trabalhando contigo do que você não estar ganhando nada, fica mais uma vez a seu critério. Se você pensa em colocar alguém no horário mais barato, que seja realmente no horário onde você quase não tem clientes. Então, a questão de horário é basicamente essa: cobrar um pouquinho mais nos horários extremos e pensar de maneira estratégica o que você pode fazer com os horários que você tem menos clientes. E o sexto ponto é quando a gente fala de finais de semana, até porque a nossa rotina é tão atribulada durante a semana que o personal muitas vezes não faz nada no final de semana. Apesar de alguns trabalharem, eu também conheço outros que não trabalham, como o meu caso. Então, para alguém me tirar de casa no final de semana, seja sábado ou domingo, para poder ir para a academia, trabalhar, tem que ser em casos muito extremos. Normalmente é em reposições de aula, ou então um cliente meu que ficou adoecido e se ele não fizer essas aulas ele vai perder, aí eu posso abrir uma pequena exceção, porque normalmente eu não trabalho no final de semana. No final de semana eu uso como lazer, assim como para aquele seu cliente estar na academia é um momento de lazer, para você é um momento de trabalho. Então, se você julgar necessário aumentar um pouco a sua hora-aula no final de semana, como por exemplo 50% a mais no sábado, porque são dias mais comuns daqueles profissionais trabalharem, ou então do comércio, enfim, ainda tem gente que trabalha periodicamente no sábado e no domingo cobrar de maneira dobrada. Por quê? Porque até Deus, quando criou o universo, ele descansou domingo. Então por que você vai para a academia para receber o mesmo valor que você ganharia segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ir no domingo? Então eu acho o seguinte: no domingo, minimamente a sua hora-aula tem que ser dobrada. Sábado fica a seu critério. Se você for um cara que não trabalha frequentemente sábado, você pode embutir 50% a mais naquela sua hora-aula. Agora, domingo, na minha opinião,
você é obrigado a cobrar 100% a mais. Por quê? Porque você está prejudicando o seu descanso, muitas vezes até para dar uma aula no seu dia, ou então quebrar o seu dia, quebrar a sua rotina com a sua família. Então, isso a médio e longo prazo pode ser prejudicial, não só para a sua convivência familiar, como também para a sua saúde. Então, utilize o final de semana, quando aquele seu cliente disser, mas está muito caro a sua hora-aula, justamente porque se você quer treinar final de semana, que é um dia que você está de folga, ou então que você não trabalha, por que você quer me pagar para estar também trabalhando no momento que eu também poderia não trabalhar? Então, essa é a justificativa mais plausível quando você aumenta um pouco a sua hora-aula, ou no sábado ou no domingo.